O sol poente banhava a vasta savana do Parque Nacional Kruger com uma luz quente e dourada. Uma brisa suave roçava a erva alta e movia-a em ondas suaves. No meio desta paisagem majestosa estava um leão macho, com uma juba magnífica conhecida como "Os teus olhos dourados brilhavam no crepúsculo", enquanto observava uma manada de antílopes a pastar não muito longe do charco. O seu olhar deteve-se num leão forte, mas ligeiramente retardado por um ferimento antigo, com os músculos tensos e um corpo agachado à sua espera. E corpo agachado, o leão esperou pelo momento perfeito para atacar quando uma rajada de vento varreu a erva e distraiu os antílopes por um momento. De repente começou a saltar com uma velocidade incrível e fugiu com as garras cravadas no chão. O pânico instalou-se na manada. Os animais afastaram-se e procuraram abrigo. O veado, que o leão procurava, correu com as suas últimas forças, mas dirigiu-se diretamente para o lago, sem pensar duas vezes. O animal saltou para a água. O instinto de caça do leão foi despertado. Seguiu-o instantaneamente, mas a água era mais traiçoeira do que o esperado. Enquanto o veado se esforçava por se deslocar para a margem mais rasa, o leão foi subitamente apanhado por uma corrente inesperada. A sua forma maciça, que parecia inabalável em terra, perdeu todo o brio. Aderência nas profundezas da água, e a corrente puxou-o para baixo. Em poucos segundos, a sua luta tornou-se mais fraca, a sua visão ficou turva e um rugido profundo ficou preso na superfície da água. Sentiu-se a ficar sem fôlego e a sua consciência a desvanecer-se lentamente. Nesse preciso momento, um guarda florestal, chamado Sifo, estava a patrulhar o lago. De repente, um movimento invulgar, ele parou e olhou para os olhos. Era a juba de um leão que brilhava mesmo abaixo da superfície. Sem hesitar, Sifo tirou as botas dos pés e saltou para a água. O frio atingiu-o, mas ele ignorou-o. Com puxões fortes, dirigiu-se ao corpo do leão que se afundava e mergulhou. Sentiu o pelo áspero debaixo dos dedos, agarrou uma das patas dianteiras e puxou com toda a força. O corpo do leão afundava-se e mergulhou. Sentiu o pelo áspero sob os dedos, agarrou uma das patas dianteiras e puxou com toda a força. Era uma corrida contra o tempo. Os pulmões ardiam, mas ele sabia que cada momento contava. Com o seu último esforço, arrastou o corpo pesado para a margem e virou o leão de lado. O animal não respirava, um nó formou-se na garganta de Sifo, mas ele sabia que não podia desistir. Colocou as mãos no peito do leão e começou a fazer compressões torácicas. Vezes sem conta, empurrou ritmicamente o seu próprio coração. Batia acelerado. O hálito quente do esforço misturava-se com o frio do sol nascente. Depois de inúmeras repetições, o animal deu, de repente, um movimento tênue, um tremor quase imperceptível. Enquanto o leão se debatia para recuperar o fôlego, Sifo sentiu-se aliviado, mas sabia que o leão ainda não estava fora de perigo. Rapidamente, pegou numa seringa com uma droga revitalizante que trazia sempre no seu estojo de emergência. Com a mão firme, aplicou a injeção e afastou-se para dar espaço ao animal. Os segundos arrastavam-se interminavelmente. O leão pestanejou, seus olhos dourados estavam enevoados, mas pareciam vivos. Tentou levantar a cabeça, mas o seu corpo ainda estava demasiado fraco. Em vez disso, emitiu um rosnado baixo, quase inaudível. Sifo observou-o atentamente, os seus músculos retesaram-se para o caso de o animal entrar em pânico, mas nada disso aconteceu. O leão permaneceu imóvel, a respiração foi se acalmando. Gradualmente, Sifo sentiu uma ligação profunda entre si e o animal majestoso que acabara de salvar da morte. Quando o sol desapareceu completamente atrás do horizonte, pegou num cobertor do seu veículo e estendeu-o cuidadosamente
sobre o corpo enfraquecido. A noite desceu sobre a savana, e no silêncio tudo o que Sifo conseguia ouvir era o som da voz do leão. No silêncio, Sifo ouvia apenas a respiração calma do leão. Ele sabia que esta noite seria decisiva. Será que o soberano da savana iria recuperar ou a sua força teria desaparecido para sempre? Com este pensamento, Sifo ficou de guarda, pronto para lutar pelo animal que acabara de salvar de uma morte certa. O novo dia amanheceu, e com ele o lento de volta à savana. Os primeiros raios de sol romperam o horizonte e banharam a paisagem com uma luz quente. Sifo esfregou os olhos cansados. Depois de ter passado a noite a guardar o leão, enfraquecido, o leão ainda estava deitado no mesmo sítio, mas a sua respiração era agora mais regular. O seu corpo já não estava tão mole como na noite anterior. De repente, o animal mexeu-se primeiro, um ligeiro estremecimento das orelhas, depois um pestanejar tenso. Os olhos dourados abriram-se lentamente e olharam em volta, atordoados. Se Sifo segurou-o. Os músculos do leão retesaram-se, mas, em vez de fugir ou atacar, voltou a afundar-se na relva, exausto. O Sifo sabia que era um bom sinal. O leão ainda estava fraco, mas vivo. O Sifo tirou lentamente uma garrafa de água do bolso e deixou pingar algumas gotas na mão. Mas depois cheirou cuidadosamente a umidade e lambeu-a com a sua língua áspera. Sifo deu um suspiro de alívio. O animal mostrou vontade de viver, apesar da exaustão do seu corpo. O leão começou logo a levantar-se, com movimentos trêmulos. As suas pernas eram instáveis, mas ele empurrou-se para cima com toda a sua força. Sifo observou-o atentamente, pronto para agir no caso de ele cair, mas após alguns segundos de oscilação, o leão encontrou seu equilíbrio e finalmente pôs-se de pé sobre as 4 patas. Um rugido baixo, mas poderoso, escapou da sua voz. A garganta não era ameaçadora, mas sim uma afirmação do seu regresso. A natureza respondeu à sua voz. Ao longe, outros animais gritavam, os pássaros elevavam-se e o farfalhar na erva alta anunciava a chegada de mais criaturas. Zano observava o leão com atenção, enquanto ele dava alguns passos em direção a Sana. O seu andar ainda era trêmulo, mas a cada movimento tornava-se mais forte. No entanto, mantinha-se perto, como se tivesse compreendido que o Sifo o tinha ajudado. Naquele momento, o rádio do Sifo crepitava, mas a cada movimento parecia mais forte. No entanto, mantinha-se perto, como se tivesse compreendido que o Sifo o tinha ajudado. Naquele momento, o rádio do Sifo crepitou. Sifo, qual é a tua situação? Ouvimos que tiveste uma emergência. Ontem à noite, era o supervisor dele. Está tudo sob controle. Chefe, preciso de uma equipa para trazer um leão de volta ao seu território. Ele teve uma noite difícil, mas está a recuperar. Entendido. Estamos a enviar pessoas, enquanto Sifo volta a pendurar o rádio no cinto, volta a olhar para o leão. A majestosa criatura observava-o com uma intensidade que parecia quase humana. Depois, como que para mostrar que estava a recuperar as forças, o leão levantou a cabeça. O leão levantou a cabeça e voltou a rugir, desta vez mais alto e mais forte, e um arrepio percorreu a espinha de Sifo. A equipa chegou pouco tempo depois, equipada com tranquilizantes e um carrinho especial. Mas quando se aproximaram, o leão não recuou. Ficou imóvel, com os olhos dourados fixos em Sifo, como se fosse um... O leão despediu-se e desapareceu na distância. O Saani tinha o seu soberano de volta. O Sifo ficou parado por um momento, antes de respirar fundo e sair para a vastidão do Saani. O leão disse adeus e desapareceu. Na distância, o Saani tinha o seu soberano. De volta, o Sifo ficou parado por um momento, antes de respirar fundo e regressar à carroça. No seu coração, ele sabia que esta não era a última vez que os seus caminhos se cruzariam. Nos dias que se seguiram,
O Sifo pensava no leão, muitas vezes. Muitas vezes pensava no leão, observava as pegadas na areia, ouvia os chamamentos distantes da natureza e perguntava-se se o animal estaria mesmo acordado. Então, numa noite fria, quando o sol poente banhava o céu com cores flamejantes, aconteceu algo inesperado. Uma silhueta familiar apareceu no horizonte. O leão estava em cima de uma colina. A sua juba soprava ao vento e olhava diretamente na direção de Sifo. Passou-se um momento de silêncio, antes de o leão levantar a cabeça e soltar um rugido profundo e poderoso, que ecoou por toda a planície e deixou arrepios na pele de Sifo. Era uma gratidão tácita, um laço que existia para além das palavras. A partir desse dia, Sifo sabia que na savana não era apenas um protetor dos animais, mas também tinha um companheiro fiel, o soberano da savana, que nunca o esqueceria. Sifo não conseguia deixar de pensar no leão e onde é que ele estava. Agora, se tinha sido mesmo suficientemente forte para manter o seu território, a resposta veio uma manhã, quando viu o seu próprio Prill ao observar o ar fresco da manhã, que trazia consigo o cheiro da erva e da terra à medida que a neblina desaparecia. Lentamente, de repente reparou, ao longe, numa colina suave rodeado por uma silhueta familiar. Era o leão. A sua juba dourada soprava suavemente ao vento. A sua postura era erecta e orgulhosa, mas ele não estava sozinho à sua volta. 2 leoas e 3 leões jovens moviam um novo bando. O outrora enfraquecido regente do Saane não só tinha sobrevivido, como também recuperado a sua posição. Sifo parou, saiu da sua carruagem e observou o espetáculo impressionante. O leão virou a cabeça na sua direção. Os seus olhos encontraram-se. Por um momento, permaneceram num entendimento silencioso que não necessitava de palavras. Então, algo inesperado aconteceu. O leão deu alguns passos mais perto. Lentamente, deliberadamente, os seus músculos moviam-se poderosamente sob o dourado. Os seus olhos brilhavam ao sol da manhã. E parou a poucos metros de distância. Os outros leões observavam a cena com atenção, mas mantinham-se calmos. Sifo não se atreveu a mexer-se, mas em vez de rosnar ou ameaçar o leão, fez outra coisa. Baixou ligeiramente a cabeça em sinal de respeito. Sifo sentiu arrepios no corpo. Um animal selvagem poderia mostrar gratidão naquele momento. Ele acreditava firmemente que sim. Então, sem mais hesitações, o leão virou-se e voltou para o seu bando. Os outros seguiram-no e, juntos, desapareceram na extensão interminável da savana. Mas isso não foi o fim. Nos dias e semanas que se seguiram, Sifo reparou que o leão continuava a aparecer perto dele. Por vezes via-o sentado numa rocha à distância. Outras vezes ouvia o seu rugido ao longe, como se o animal estivesse a anunciar conscientemente a sua presença. Enquanto Sifo se sentava sozinho junto à fogueira, de repente ouviu um suave farfalhar na relva. Instintivamente, pegou na lanterna e apontou-a para a escuridão. A poucos metros de distância, reconheceu 2 pares de olhos brilhantes. O leão e uma das suas leoas estavam ali, imóveis, com as suas silhuetas pouco visíveis contra o céu escuro da noite. Sifo não se atreveu a mexer-se, mas o leão não mostrou qualquer agressividade, limitando-se a ficar ali parado, enquanto o vento passava suavemente pela sua juba. Minutos depois, os 2 grandes felinos viraram-se e desapareceram silenciosamente na noite. Na manhã seguinte, a cauda de Sil levou-o a um charco, onde descobriu pegadas na areia. Era como se o leão o estivesse a observar, a protegê-lo. Com o passar do tempo, a notícia desta história particular espalhou-se entre os Rangers, alguns não acreditando que fosse uma coincidência, mas outros, especialmente os mais velhos, contavam velhas lendas da savana que diziam que alguns leões
podiam reconhecer os humanos como aliados. Como aliados, Sifo não sabia em que acreditar, mas sabia que não estava enganado. Este leão não o tinha esquecido e talvez, apenas talvez, tivesse encontrado nele um amigo. Numa tarde particularmente quente, enquanto Sifo conduzia pela savana, voltou a vê-lo uma última vez. O leão estava no alto de uma rocha a olhar para a distância. A sua juba brilhava à luz do sol e a sua postura era majestosa. Depois levantou a cabeça e rugiu um rugido profundo e poderoso que ecoou por toda a savana. Não era um apelo de ameaça, mas uma mensagem, um sinal da sua força inquebrantável. Tinha encontrado o seu lugar e, com este pensamento, conduziu enquanto o sol se afundava lentamente no horizonte